Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando com esse vídeo nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do Flamengo e falar também um pouquinho da partida de ontem que o Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1, mantendo-se no G4 da competição. Porém, antes da gente trazer as notícias e fazer uma análise breve do que foi Cuiabá 1, Flamengo 2, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho da partida de ontem entre Flamengo, na verdade, entre Cuiabá e Flamengo, jogada lá na Arena Pantanal, partida essa da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrentou o Cuiabá ontem, pela 34ª rodada do Brasileiro, e venceu de virada a equipe de Mato Grosso por 2-1, mantendo-se no G4 da competição. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, da vitória do Flamengo sobre o time mato-grossense. A vitória do Flamengo manteve positivo o retrospecto entre as duas equipes, pois com a vitória de ontem, agora são 8 jogos entre ambos, com 5 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas uma derrota. O Flamengo, que começou a partida com 13 desfalques entre lesionados, convocados e afastados, começou a partida escalado por Felipe Luiz, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Ayrton Lucas. Surpreendentemente, o técnico Felipe Luiz optou, diante do Cuiabá, com uma linha de 3 zagueiros, com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, com isso liberando Wesley e Ayrton Lucas como alas, né? Deixando também Alcaraz livre para se juntar aos 2 atacantes, Bruno Henrique e Michael, ficando Pulgar e Everton Araújo responsáveis pela marcação no meio-campo. Com essa formação, o Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo, até também por conta do Cuiabá, que veio com 3 zagueiros e 3 volantes, congestionando o meio, dando as laterais para o Flamengo poder evoluir. Até por conta disso, Wesley voltou a ser o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, porém, o Flamengo continuou perdendo muitas oportunidades de gol e assim terminou o primeiro tempo 0-0. No primeiro tempo, o Wesley muito bem, Everton Araújo também bem, Alcaraz irreconhecível, errando tudo, né? Bruno Henrique muito brigador e Michael com muito preciosismo na hora de definir as jogadas. Esse foi uma fotografia do que foi o Flamengo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, Felipe Luiz voltou com o mesmo time voltou bem, mas foi o Cuiabá que abriu o placar com Derek Lacerda, numa desatenção de marcação do Fabrício Bruno, que perdeu, por incrível que pareça, na velocidade para o atacante, que marcou 1-0, abrindo o placar da partida contra o Flamengo. O gol do Cuiabá foi aos 13 minutos do segundo tempo. Porém, aos 11 e aos 12 minutos do segundo tempo, antes, pouquinho do gol, Felipe Luiz tinha feito as 2 substituições que mudariam e dariam os números finais à partida. Entraram Matheus Gonçalves e Guilherme, saíram Ayrton Lucas e Alcaraz, né? Os 2 estavam muito mal na partida, tanto Ayrton Lucas como Alcaraz. Pois bem, o Cuiabá fez o gol aos 13, pois logo aos 16, em insistência de Bruno Henrique, que recuperou uma bola que praticamente já estava perdida, foi na linha de fundo e cruzando achou o garoto Guilherme, que chutou e Walter não conseguiu defender, deixando a partida empatada naquele momento. Flamengo em nenhum momento tinha desistido de jogar e de buscar a vitória. Isso foi um fator importante, né? Já que em outras temporadas, quando o Flamengo ganhava um título grande, praticamente tirava o pé das outras competições. E noutra insistência do time do Flamengo, e agora com o Michael, que recuperou uma bola ali que praticamente estava a favor do zagueiro do Cuiabá, o atacante foi na linha de fundo e cruzando aos 47 minutos do segundo tempo, achou o Matheus Gonçalves na área, que escorando colocou o Flamengo na frente do placar. Vitória merecida.
o empate já era um resultado injusto e, além do mais, a vitória do Cuiabá também não condizia com o que os dois times tinham apresentado dentro do campo. Depois de a gente perder muitos pontos durante a competição do Campeonato Brasileiro, perder pontos tomando gol no final da partida, dessa vez houve o inverso. Quem fez o gol no final da partida fomos nós, conquistamos os 3 pontos que foram importantes para nos deixar no G4 da competição. Lamentar apenas os cartões amarelos tomados por Everton Araújo e por Fabrício Bruno, ambos no final da partida. Um aos 43 minutos do segundo tempo, Everton Araújo, e o outro aos 50 minutos do segundo tempo. Esses 2 cartões tiraram tanto o Everton Araújo como o Fabrício Bruno do jogo da terça-feira aqui em Fortaleza contra o Fortaleza. Agora, me chamou muita atenção, me causou muita estranheza o cartão que o Fabrício Bruno tomou. Não sei se com orientação de alguém, ele pediu e insistiu à árbitra Edna Alves Batista para tomar esse cartão sem necessidade que o tirou do próximo jogo contra o Fortaleza. Achei, se ele tomou essa medida da cabeça dele, ele merece uma punição, porque não tinha necessidade nenhuma de aos 50 minutos ele ficar pedindo para tomar o cartão. Né? Muita gente dizendo assim, mas o Léo Ortiz vai voltar, mas nós temos que dispor de todo mundo em todos os jogos, pessoal. Deliberadamente você poderia fazer isso se o Flamengo tivesse um jogo simples na próxima rodada e tivesse um jogo decisivo no outro. Aí se justificaria. Mas daqui para frente todos os jogos são iguais e todos os jogos são importantes para que todos os jogadores estejam à disposição do técnico Felipe Luiz. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro ontem, mesmo após o jogo, e o elenco rubro-negro ganhou folga nessa quinta-feira, devendo se reapresentar amanhã, sexta-feira pela manhã, onde iniciará a preparação para enfrentar o Fortaleza na próxima terça-feira. O SofaScore trouxe os números do Flamengo desde a chegada de Felipe Luiz ao comando técnico do rubro-negro. Até o momento, Felipe Luiz, como técnico do Flamengo, disputou 11 jogos. Foram 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 72,7% de aproveitamento, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. 52,3% de média de posse de bola e um título conquistado, o título da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, lá na Arena Galo Sete. O Fortaleza, nosso adversário da próxima terça-feira, divulgou ontem, quarta-feira, um comparativo do plano de jogo da partida contra o Flamengo de 2023, ano passado, em relação à partida desse ano, mostrando a disponibilidade para cada torcida. Em 2023, a carga disponível de ingressos para o jogo foi de 63.603 ingressos, onde 45.161 ingressos ficaram para o Fortaleza e 18.442 ficaram para o Flamengo. Tinha muito rubro-negro o ano passado aqui no Castelão contra o Fortaleza. Na verdade, eram 18.442. Agora, em 2024, foi liberada a carga de 59.269 ingressos, sendo que 49.269 vão para os torcedores do Leão do PC e 10 mil redondinho para a torcida do Flamengo. Agora nós vamos ter 8 mil torcedores do Flamengo a menos. Mas é até justificável, sabe por quê? Porque no momento que a CBF tira o jogo do final de semana e bota numa terça-feira à noite, ela inibe que torcedores do Flamengo que moram nos interiores ali perto de Fortaleza, que moram em outros estados, fiquem impossibilitados de vir por conta da logística do dia, que é um dia totalmente desfavorável, um dia que é útil para todo mundo e que nem todo mundo pode se ausentar dos seus empregos, né? Então, nós vamos ter no Castelão terça-feira mais ou menos 10 mil torcedores rubro-negros que estão pagando os ingressos a preço de meia entrada R$ 125 e de entrada inteira a R$ 250. Eu, particularmente, paguei R$ 250. O Flamengo, através de seu conselho diretor, entregou ao conselho de administração os seus orçamentos. O orçamento normal da próxima temporada e o orçamento para a construção do estádio.
O orçamento para a construção do estádio se baseia na premissa de que a construção do estádio será viabilizada com recursos oriundos do próprio estádio ou de novas receitas, sem impactar o custeio do futebol profissional, sem impactar os esportes olímpicos e sem impactar também o clube social. O custo da construção do estádio, segundo está lá previsto no orçamento, ele foi separado em 3 grupos. O primeiro grupo, a obra propriamente dita, que detém 90% do orçamento, o terreno, que detém 9% do orçamento, e as despesas operacionais, que detém 1% do orçamento. A soma de todas essas despesas, segundo o orçamento que foi entregue ao Conselho de Administração, está orçado na ordem de R$ 1.924.985.000. Esse, a princípio, será o custo do estádio do Flamengo. Um pouquinho abaixo de 2 bilhões de reais para um público aí para uma capacidade, entre 75 e 80 mil torcedores. Sobre esse orçamento, sobre a repercussão da entrada e sobre algumas análises que algumas pessoas estão fazendo sobre a situação financeira do Flamengo em relação a esse orçamento para 2025, eu vou me manifestar no próximo vídeo que vai sair da manhã, na sexta-feira. Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.